No passado, foram grandes os esforços para se consolidar as PMs no Brasil. Um projeto que seria a base para a Constituinte previa a extinção das polícias militares estaduais. Nós chegamos em Brasília, primeiro nós fomos constituídos aqui uma chamada Comissão Constituinte. O comando-geral da brigada era o então coronel Nilson Narvaz, um homem sério, sólido, comandante preocupado com o futuro da brigada, e enxergando os rumos que a política brasileira, no sentido mais amplo da palavra política, estava levando o futuro das polícias militares, levando ao futuro das polícias militares, ele nomeou essa comissão. E a comissão tinha alguns membros, dos quais eu ressalto, o presidente da comissão era o coronel Jerônimo Carlos Santos Braga, que logo a seguir, na troca de governo do Dr. Jair Soares para Pedro Simão, o coronel Jerônimo assumia então o comando-geral da brigada e deixava esse grupo constituinte. E também o tenente-coronel, então tenente-coronel Silvio Ferreira, um brilhante, um grande oficial da brigada em todos os aspectos, um homem íntegro, culto, bem preparado. E eu tive a honra de, nesse grupo, ser também designado para fazer parte dessa comissão. E nós fomos para lá e fomos já bastante preocupados. A missão de convencer o colegiado a mudar a proposta e ainda colocar no texto constitucional os interesses dos militares estaduais foi cumprida. E por que queriam o fim dessa polícia? Porque as polícias militares, durante o período revolucionário, elas, como na condição de reservas do Exército e na concepção que havia à época, o nosso Exército não era um exército que tivesse grande tropa profissional. Então, por não ter tropa, ou até como um escudo do próprio Exército, nessas operações de defesa interna, o Exército usava as polícias militares. Combatíamos e combatemos até hoje a condição de reserva do Exército. Ficou provado, certamente, que hoje, o que já nós dizíamos à época, através da garantia da lei e da ordem, temos vários exemplos no Brasil, especialmente no Teatro do Rio de Janeiro, Teatro de Operações, em que o Exército é nosso reserva quando padece a PM de dar segurança pública numa determinada região. Então isso eu gostaria de deixar claro. O período foi decisivo para a profissão. E na Constituinte, ao final, basicamente, da Constituição, tinha um grupo que, para fazer a adequação, vamos chamar assim, a sistematização, como era o termo técnico da Constituição. E também ali nos ajudou bastante, foi quando nós, inclusive, conseguimos colocar lá, consagrar o nome de Polícia Ostensiva. Mas na Constituição, conseguimos também, naquela época, nos inscrever as polícias militares como militares. Necessariamente o mundo moderno, contemporâneo, marcha para a militarização de suas polícias pela garantia da lei, da ordem e do cumprimento do dever do seu homem. Então, conseguimos escrever isso aí, os direitos, as garantias dos policiais militares. E naquelas conversas que nós tínhamos, eu citei especialmente o Nelson Jubim e o deputado Ibsen, nós éramos desafiados para evoluir, dizendo que a polícia tinha que ter uma carreira jurídica, a polícia tinha que estar ao nível das demais do sistema, de um sistema que nunca foi implantado no Brasil, uma segurança pública sistêmica, onde a polícia é parte importante, a verdadeira polícia, que é a polícia ostensiva, exercida pela polícia militar. Depois o judiciário, quer com a polícia judiciária auxiliando o judiciário, ou quer o judiciário, a exemplo da maioria dos países civilizados, fazendo imediatamente a aplicação da lei, não ficando esses processos no campo penal morosos, demorados, ultrapassados, perdendo a validade ou até se extinguindo a capacidade punitiva do Estado pelo decurso de prazo. Então, um sistema onde todos estariam no mesmo nível, o Ministério Público, a polícia e o sistema judiciário, prolatando decisões na hora. E nisso aí era desafiado e nós exatamente entendemos o desafio, compreendemos o desafio,
Viemos para a Brigada, criamos uma associação. O deputado Ipse dizia, para mim especialmente, eu era major, à época, major, o senhor está representando a sua corporação? Eu disse, sim, eu estou representando. Mas o senhor viu aqui que delegado, promotor, juiz, todos são representados por associações. Assim também, depois no retorno aqui para a Brigada, fizemos junto com um grupo de oficiais esclarecidos, mentes lúcidas, fizemos a Associação dos Oficiais e conseguimos depois, poucos anos depois, que a associação foi fundada em 90, e em 97 fazer a estrutura para que a Brigada, em 95, perdão, como diretor de ensino, 94, 95 e 96, fazer as estruturas para a carreira jurídica da Brigada. O comandante da Brigada era o coronel Clemor Balém, que veio depois a ser aprovada essa carreira jurídica no ano de 1997, no comando do coronel José Dilamar Vieira da Luz. O fato foi documentado, pesquisado e registrado, inclusive em trabalhos do curso de aperfeiçoamento de oficiais no Distrito Federal. Foi dessa forma que o doutorando, capitão Bruno, localizou o nome do coronel Beck. Aí, posteriormente, eu conheci o capitão que tinha feito esse trabalho, né? O coronel Wellington Corsino, do Nascimento. Aí ele conversou comigo sobre o trabalho, conversou comigo sobre as pessoas que ainda estariam, que ele conhece, que estariam dispostas ainda a ter algum tipo de participação. E aí eu conversei com o meu orientador e alterei a proposta né? Na verdade, ele que alterou, falou, você vai atrás deles agora. Eu lembro que cheguei para ele e falei assim, professor, eu vou fazer isso aqui no pós-doutorado, né? Já tem um projeto. Aí ele, não, você vai fazer isso agora. O feito foi a base das vitórias do presente. Tudo isso vem desse primeiro passo de eu existo, eu tenho a minha atribuição. E a partir daí tenho os direitos e garantias são um espaço decorrente. Então, sim, devemos muito àquele período da Constituição, o que formamos lá. E devemos, sim, a conquista nossa hoje na lei federal, um ano inteiro batalhando para sermos consagrados de novo com os mesmos direitos dos militares. Os militares no Brasil são unos. Uma categoria federal para defender a pátria e uma categoria estadual para garantir a lei, a ordem, o direito de ir e vir e a capacidade de uma nação progredir. Isso sim nasceu lá e se deve a esse trabalho das polícias militares. O capitão comenta algumas impressões das entrevistas realizadas com oficiais de outros estados. Quando eu entrevistei alguns outros coronéis que participaram, eles colocaram assim, a questão da importância de estar na Constituição, né, como um atestado de existência. Eu sinto essa questão realmente que eles colocaram, né? Se não tivesse havido essa busca atrás da existência, né? Eu nasci no ano da Constituição, né? Eu entrei na polícia aos 18 anos. E eu acho que a polícia não teria tomado a forma, ela teria sido muito reduzida e muito provavelmente eu nem estaria na polícia, né? Talvez não tivesse sido às vezes, não digo nem opção viável, mas às vezes não teria nenhuma opção. Às vezes ela já teria simplesmente deixado de existir, ser substituída, tomado outra forma, tomado outras atribuições que talvez não chamassem a atenção para se trabalhar, né? A Polícia Militar ela tem uma situação muito interessante, que ela abriga vários tipos de ação, né? Ela abriga a pessoa que gosta da parte ambiental, abriga a pessoa que gosta da parte do trânsito, abriga pessoas da parte da educação, abriga uma série de habilidades que podem ser desenvolvidas dentro dela. E talvez uma redução da dimensão da polícia, que se não tivesse sido obtido o trabalho que foi feito, talvez não tornasse a polícia algo realmente atrativo. Mas no Rio Grande do Sul foi implantada a carreira jurídica dos militares estaduais, ou seja, a implementação do curso de Direito como pré-requisito para o ingresso na carreira de oficial. Nós somos militares e, como tal, temos a integralidade e a paridade. É a única carreira no Brasil que mantém a integralidade e a paridade constitucionalmente, somos nós, os militares. E a carreira jurídica, essa pergunta é importante, nós somos, por força de estrutura,
para cumprimento de ordem, para a confiança da população, para a confiança de nossa tropa, para a confiança dos comandos, para a confiança de todo o tecido social, como são as polícias mais bem organizadas do mundo, estruturadas militarmente. E a carreira jurídica nos ascendeu a um nível que nós não estávamos. Nós éramos, na acepção da palavra, na verdadeira ao sentido das coisas, polícia é um elemento primário do poder. Nós éramos, e ainda em algumas ocasiões tentam nos usar como essa força primária a serviço de um governador ou a serviço de um governo. Não, nós somos uma força a serviço do Estado. Primeiro, nos aumentou o viés, a capacidade, o conhecimento de exercício da nossa própria atividade, que é alicerçada basicamente na lei. E especialmente, não exclusiva, mas especialmente no campo penal. Então nos dá uma visão profissional das coisas. Segundo, aumenta o nosso viés de cultura, porque os nossos oficiais compreendem que eles não estão ali para se satisfazer à vontade do governador ou do governo, mas sim a do Estado, a da vontade coletiva do povo. Então isso ajudou. A carreira jurídica está consagrada na Lei 10.992, está consagrada. Aqueles que achavam que é incompatibilidade, não há, quando nos colocou no mesmo nível das demais carreiras jurídicas do Estado. Repito, Lei 10.992 e mais, agora estamos já trabalhando com os nossos deputados da Assembleia Legislativa de todos os partidos, para que dê assento também na Constituição Estadual como carreira jurídica. Esses resgates são importantes, porque quando nós resgatamos a história, nós compreendemos também as conquistas, começamos a compreender melhor as conquistas.